Então, o NANDA, ele é composto por 4 tipos de diagnóstico, né? Aqui eu vou focar 3. Então, para vocês verem assim, nós temos 4 tipos, que é com foco no problema, de risco, promoção à saúde e de síndrome. O de síndrome eu não trouxe porque, assim, o de síndrome ele é um pouquinho mais complexo, precisaria ter um pouco mais de tempo para trabalhar, porque ele reúne uma série de diagnósticos. No caso, que é um diagnóstico muito comum que a gente vê aqui no livro, que é a síndrome do idoso frágil, né? E que ele reúne uma série de diagnósticos que compõem, que você pode atribuir de acordo com o tipo de característica do teu paciente. Os diagnósticos de síndrome, eles são menos utilizados, né, sobretudo nas unidades de urgência e emergência. Então eu vou focar mesmo assim no que a gente mais precisa saber, tá certo? O foco no problema, gente, é sempre o diagnóstico que ele está presente. São problemas que estão acontecendo com o paciente. Tem literatura, vocês vão ver que assim, à medida que o NANDA é atualizado, a terminologia também do diagnóstico mudou. Antes, né, eu não sei em qual edição exatamente, que antes eram diagnósticos reais e potenciais. Né? Os diagnósticos reais são os diagnósticos com foco no problema, ou seja, ele está acontecendo naquele momento que a gente admite o paciente. E os diagnósticos potenciais ou de risco são aqueles diagnósticos em que a pessoa ela tem um potencial, exatamente, Camila, ela tem uma vulnerabilidade maior para apresentar um problema. Nós temos tempo que lembrar que nós, enfermeiras e enfermeiros, nós trabalhamos não só com o tratamento iminente, mas também com a questão da prevenção dos agravos da saúde. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, na atenção básica, nós vamos trabalhar mais com a prevenção, mas também com a iminência de um problema. Na emergência, igual, né? Trabalhamos na reabilitação, trabalhamos, então, naquelas pessoas que não têm mais perspectiva de vida no sentido de que são doenças incuráveis, então entra os cuidados paliativos, mas em todas essas situações nós temos como utilizar os diagnósticos de enfermagem. Então, foco no problema, resposta humana, indesejável, condições de saúde, está acontecendo. De risco, eu faço um julgamento clínico sobre vulnerabilidade dos indivíduos. Na parte da manhã nós falamos da questão de risco de queda, né? Temos risco de constipação, temos risco de aspiração, que a Ana apontou. Então, assim, a pessoa não está apresentando, mas ela está vulnerável a apresentar. E cabe a nós, é da nossa competência também trabalhar aquelas questões que podem desencadear problemas. E aí a gente tem que pensar sempre, quando falamos de fatores de risco aqui, né, dos diagnósticos de risco, precisamos pensar na segurança do paciente. Né? Lembra do protocolo, sempre da segurança do paciente, né? Protocolo de queda, protocolo de lesão por pressão, né? Qual unidade de saúde, né, que gosta de ter dentro dos seus índices, das suas estatísticas, pacientes com lesão por pressão? A gente sabe que muito melhor a gente prevenir um agravo do que depois ter que tratar. Pela extensão da internação, pelo gasto, pelo desgaste emocional do paciente, pelo estresse e tudo mais que isso pode desencadear. E o diagnóstico de promoção da saúde é aquele diagnóstico de bem-estar, né? Antes, inclusive, chamava, né, diagnóstico de bem-estar. É quando você tem um julgamento sobre motivação ou desejo da pessoa em melhorar ou aumentar o bem-estar e alcançar aquele potencial da condição humana. Tem uma teorista, como o processo de enfermagem ele tem que estar fundamentado em teorias da enfermagem, eu gosto de lembrar sempre da teoria de enfermagem da Oren, Dorothea Oren, que é a teoria do autocuidado. A Oren, ela estabelece, né, parâmetros de cuidado na sua teoria que são a partir da dependência desse paciente. Então, você vai ter mecanismos totalmente compensatório, parcialmente, apoio e educação. O totalmente compensatório é aquele que o paciente é totalmente dependente da enfermagem, totalmente dependente dos cuidados. O parcialmente, quando ele consegue fazer algumas coisas e a enfermagem, os cuidadores fazem outras. E o apoio à educação é quando você tem um paciente mais independente, que consegue realizar suas ações e ele precisa muitas vezes de apoio e educação, orientação. Então, aqui a promoção da saúde, ela cabe muito para esses pacientes que você observa que ele passou já, era totalmente dependente, ficou parcialmente, agora ele
tem o apoio à educação para poder desenvolver as suas ações com mais autonomia e o seu autocuidado.